Fala galera goiana, fala galera vilanovense, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Neste domingo tem Vila Nova e Amazonas pelo Campeonato Brasileiro da Série B e neste vídeo vou trazer para vocês todas as informações pré-jogo deste duelo entre goianos e amazonenses. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, que satisfação contar com sua audiência, que bom ver você por aqui. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva, assim você ajuda a fortalecer o nosso projeto. Mais da metade das pessoas que visualizam os nossos vídeos, aliás, mais de 70% das pessoas que visualizam os nossos vídeos não são inscritas no canal. Essa é uma constatação que o YouTube trouxe para a gente através de um relatório. Então você visualizando, você se inscrevendo aqui, você ajuda a gente a fortalecer o projeto e até mesmo a vender o projeto para as empresas apoiarem o nosso trabalho. Deixe aquele like se você puder e, claro, fique sempre muito à vontade para fazer o seu comentário, sua participação é sempre bem-vinda conosco aqui no Futebol 62, tá bem? Vamos falar então desse Vila Nova e Amazonas e Vila, começando pelo serviço do jogo. Campeonato Brasileiro da Série B, esta é a 32ª rodada, o jogo acontece neste domingo, dia 18 de outubro, às 18 horas e 30 minutos no Anésio Brasileiro Alvarenga. A partida terá a transmissão da ESPN e também da Disney Plus. A campanha das duas equipes, vamos conferir aí no campeonato. Vila Nova 39 pontos, 13º lugar, 31 jogos, 10 vitórias, 10 empates, 11 derrotas, 43% de aproveitamento. O Amazonas 31 pontos, 18º lugar, 31 jogos, 7 vitórias, 10 empates, 14 derrotas, 33% de aproveitamento. O retrospecto entre as duas equipes, com os dados do futebol de Goiás, 3 jogos, um histórico pequeno, 2 vitórias do Vila, 1 vitória do Amazonas, 4 gols colorados, 3 gols amazonenses, eles ainda não empataram. A arbitragem para este domingo, o trio é gaúcho, Jonathan Beckenstein apita o jogo, o Lúcio Biersdorf e o Juarez de Melo serão os auxiliares. No VAR, o catarinense, que já foi de outros lugares, Eber Roberto Lopes. Agora a gente vai conferir as formações das duas equipes. Vamos começar pelo provável Vila Nova do técnico Humberto Loser. Loser tem os desfalques do Alisson Maia e do André Luiz, os dois estão suspensos. E tem como novidade os retornos do lateral direito Elias e do zagueiro Everton. Diante disso, um provável Vila para esse confronto tem House no gol, Elias na direita, Pagnussá, Everton e Formiga, João Vieira, Ralf e Igor Henrique, Todinho, Gabriel Poveda e Guilherme Parede. É a mesma equipe do último jogo, porém com Elias na lateral direita no lugar do Pedro Romano e o Everton no lugar, na quarta zaga, na vaga do Alisson Maia, que foi expulso. Agora vamos conferir o provável Amazonas do técnico Márcio Zanardi. Ele não conta com Kevin Ramírez, para mim o melhor jogador da equipe no campeonato, não conta também com Henrique Almeida. Tem como novidades o Rafael Monteiro e o Joaquim Torres, tá bem? Vamos ao provável Amazonas, que está desenhado aí na tela para você, com 3 zagueiros, um 3-4-3. Zé Carlos no gol, Léo Coelho, Alvarinho e Fabiano, os 3 zagueiros. Castrilhão pela direita, Rafael Monteiro pela esquerda, os laterais. Ali os volantes meias, o Diego Torres e o Eric Varão. Lá na frente o Joaquim Torres, o Luan Silva e o Kiko. O time do Amazonas, ou pelo menos a provável formação do Amazonas para enfrentar o Vila logo mais no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Vila Nova, que vive uma situação inusitada, até trouxe isso durante a semana. O Vila é o time que não vence há mais tempo dentro da Série B neste momento, 9 jogos sem vencer. O Vila é também o time que não perde há mais tempo no campeonato, 4 jogos sem perder, no caso 4 empates. Então é uma situação muito incomum, mas que o Vila vem vivenciando neste momento. E hoje, contra o Amazonas, o Vila tem a oportunidade de quebrar essa sequência, de evitar que se chegue a 10 jogos sem vencer, o que é um número muito considerável. Então o Vila já tem 9 jogos sem vitória, hoje vai tentar evitar a 10ª. Além disso, uma vitória sobre o Amazonas significa para o Vila praticamente a manutenção matemática
na Série B para o próximo ano, restando ainda 6 rodadas para o fim da competição, o que seria algo bem tranquilo, né, para a equipe colorada. Então é o que o Vila tem em missão hoje nesse terceiro jogo do técnico Humberto Loser, que ainda não venceu e também ainda não perdeu no comando colorado. Ele mexe pouco na equipe, para mim mexe, né, em situações em que o time tende a melhorar, né? O Everton volta à zaga, o Elias volta à lateral direita e ele mantém o restante da equipe que atuou aí nos últimos jogos desde a sua chegada ao Vila Nova. Vejo o Vila como favorito, em que pese o Vila não esteja sendo um time eficiente. É uma equipe que quase sempre até consegue abrir o placar, mas não consegue manter esse placar. É um time que tem muitas dificuldades para segurar os resultados. Nessa sequência de 9 jogos, para a gente ter uma ideia, em 5 deles o Vila começou ganhando e não deu conta de vencer nenhum deles. Em um outro, contra o Cuiabá, começou perdendo, virou o jogo, também não conseguiu vencer. Então é muito clara a dificuldade que o time tem de segurar os resultados. Ainda assim, o Vila é um time melhor do que o do Amazonas, jogando dentro de casa, não tem como não dar o favoritismo ao Vila, mas é um favoritismo que eu dou sob desconfiança por conta dessa incompetência que o Vila tem mostrado ao segurar os seus resultados. O time até vem funcionando de maneira interessante no ataque, mas quando precisa se defender, não em nenhum dos jogos ele consegue evitar que o adversário busque ali a igualdade. Então, um desafio mais um aí para o técnico Humberto Loser. E para o Amazonas é um jogo de desespero, né? O Amazonas enterrado dentro da zona do rebaixamento, passou praticamente todo o campeonato lá. Não sei se o Márcio Zanardi vai querer se arriscar, até acho que deveria, porque não faz sentido você ficar sendo rebaixado jogando o tempo inteiro defensivo. Eu acho que o Amazonas vai ter que se arriscar em algum momento e isso pode até ser bom para o Vila, né? Porque aí não fica aquele jogo tão burocrático de você apenas tentando furar a defesa adversária. Pode ser que durante o jogo a gente tenha alguma surpresa com a postura do Amazonas, tá bem? E eu estaria acompanhando esse jogo para pegar todos os detalhes e depois a gente fazer uma análise aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a nossa próxima oportunidade.